Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos novamente para abrirmos os nossos lares, fazermos o Evangelho juntos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, e todos os domingos nós temos esse encontro espiritual. Convidamos Jesus, convidamos os benfeitores amigos, abrimos os nossos lares e, em nome do Cristo, realizamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E uma alegria estarmos juntos, cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles amigos que vão assistir depois. Os nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, preparemos juntos o nosso ambiente para transformarmos o nosso lar, as nossas vidas e também a humanidade. Boa noite, Celi Reis. Seja muito bem-vinda. Aproveitamos para lembrar a vocês a colocar o seu copinho, a sua garrafinha de água. Mesmo aqueles que vão nos assistir depois, façam também com muita fé, com muita confiança, como se presenciais estivessem. Ao final, essa água será magnetizada, ela será transformada na medicação de acordo com as necessidades de cada um. Por isso que nós, pelo menos aqui no nosso lar, nós fazemos assim, colocamos um copinho para cada um, porque de acordo com as necessidades, nós vamos receber esse auxílio que vem do alto. Boa noite, Rita de Cássia, seja muito bem-vinda. Então, amigos, hoje, talvez aí onde vocês estão, não sei, mas aqui agora, neste momento, nós estamos sendo brindados pelas forças da natureza. A chuva começa bem devagarinho, assim, bem harmoniosa, para trazer vida, e vida em abundância. Boa noite, Marta Verso Rosa, seja muito, muito bem-vinda. Então, queridos amigos, faltam apenas um minutinho para iniciarmos o nosso Evangelho. Nós aproveitamos para cumprimentar também a nossa querida Tassimara. Seja muito bem-vinda, Tassimara. Eu acho que eu vou fechar as janelas, porque senão não vai ficar muito barulho. Me digam aí como é que está o som agora que a chuva começou aqui a cair, porque senão, às vezes, fica depois a gravação para a pessoa poder ouvir. Então, aqui me digam se o barulho aqui da chuva, se como que está a gravação, porque conforme for eu vou fechar a janela para não atrapalhar. Então, boa noite, Mariana Fosati, aguardo o retorno de vocês, me digam, sem constrangimento, porque senão depois a gravação fica aquela gravação muito ruim. Eu acho que eu vou fechar porque está aumentando o barulho. Boa noite, Geralda Rodrigues, Inês Luchese. Só um minutinho. Me digam aí. A Inês disse que a gravação está ok. Então, se começar a ficar um som muito conflitante com o barulho da chuva, por favor, vocês me avisem. Principalmente, boa noite, Regina Carose, principalmente quem está aí pelo Instagram, porque daqui a pouquinho a gente não consegue visualizar vocês. Então, vamos iniciar o nosso Evangelho abrindo uma página do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu confesso que está começando o barulho, está começando a tirar a minha concentração. Então, eu vou, mesmo aqui, vou fechar. É um teste, né, para todos nós.
Está molhando aqui dentro. E aí também tem um motivo para ficarmos enclausurados aqui, porque está molhando aqui dentro. Mas é uma chuva passageira, embora mais espancada. E a Leila, então, está voltando. É, porque o nosso ambiente aqui não é um estúdio, então nós não temos essa preparação acústica, e então a gente é ao vivo e Rita mudou por quê, Rita? Tá ruim no Facebook? Então, voltando aqui, vamos abrir o livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem 120 do livro Vinha de Luz, Herdeiros. Essa passagem ela se encontra em Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo. Então, repetindo o que Paulo escreve aos Romanos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas fossem caídas, Deus renova de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens, com justiça, o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. É a mensagem 120 do livro Vinha de Luz, Herdeiros. A mensagem prossegue. Convido vocês depois a lerem o restante. Mas, nesse momento, nós vamos agradecer ao Senhor da vida, agradecer ao seu Filho amado Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos, buscando compreender a essência do Evangelho de Deus, que veio através do seu Filho. E nessa noite, Senhor, quando nos reunimos mais uma vez, nós te pedimos que esteja junto a nós, tocando os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos caminhar lado a lado contigo. Damos início e só podemos agradecer. Muito obrigado, Senhor. Esteja sempre conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que bom, amigos. A chuvinha veio, deu uma refrescadinha, deu uma limpeza na psicosfera, e nós agora podemos... boa noite, Suzy, seja muito bem-vinda. Então, nós vamos iniciar o Roberto, mas antes eu quero cumprimentar também a Anne Eliane, a Flávia e o Dete Claes. Vou ficar só no Claes. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos. Então, o Roberto vai dar continuidade ao nosso Evangelho, como nós estamos
na sequência, nós vamos continuar com o capítulo 3, continuando hoje no item 14, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. Muito obrigado. Boa noite, amigos e amigas queridos. Mais um encontro a nosso favor e nós só temos a agradecer pela oportunidade de mais um reencontro. A semana anterior, nós falamos, replicamos, né, o que o Espírito Santo Agostinho coloca na sua mensagem dada em Paris, no ano de 1862, e cujo subtítulo é Mundos de Provas e Expiações, né, Leila? É o que estamos vendo agora. Ou de expiações e de provas. De provas e expiações. Muito bem. Agora, Santo Agostinho, ele nos esclarece, já no item 14, dizendo o seguinte: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para ir em... Bom, então vamos ver o que pode ser também, né? Porque está dizendo que é de provas e expiações, mas nem todos estão expiando, então deve estar provando. Será isso? Continue dizendo assim: as raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Logo, aquele que está mais adiantados, se nós nos julgamos nessa condição, já estamos entre os chamados povos civilizados, e aqui, conforme o esclarecimento de Santo Agostinho, são o que nós chamamos de selvagens ou índios. Então, entre eles, encontram-se aqueles espíritos em curso de educação. E cabe a nós tutelá-los enquanto aqui convivemos com eles. Então, além de provas e expiações, Santo Agostinho dá mais esse esclarecimento, que eles estão em fase, em curso de educação. Logo, a escola Terra também, que nós chamamos, né? Nossa casa planetária, é também uma escola, hospital, né? E também serve àqueles todos que precisamos adiantar. Pois não. É interessante, para que fique bem claro, porque quando Santo Agostinho ele diz... Só um minutinho que eu vou cumprimentar aqui a minha xará. Boa noite, Leila, seja muito bem-vinda. E a da Leila ali, direto lá do Rio. Quando Santo Agostinho ele diz que essas raças que nós chamamos selvagens, e nós temos que observar a mensagem de 1862, já tem mais de 150 anos, mas nós temos ainda no planeta Terra, é bem interessante a gente refletir sobre isso, nós temos civilizações vivem totalmente ainda isolados do restante da humanidade. Povos que eles chamam, agora até esqueci o termo, que ficam à parte da sociedade. Quando Santo Agostinho ele diz que essas raças que nós chamamos selvagens, elas são formadas de espíritos que apenas saíram da infância, a gente precisa compreender, ele não está falando de uma infância de um corpo físico. Ele fala assim, de uma evolução espiritual, fazendo uma comparação, porque, na realidade, a própria benfeitora Joana de Ângeles, salvo engano, que diz que nós somos, muitos de nós, ainda crianças espirituais. Nós que estamos aqui no planeta, quando nós observamos fatos que acontecem, como agora, esta semana mesmo, a gente se choca, como que pode, em pleno século XXI, ainda essa violência tão grande, guerras, já era para os homens terem
uma compreensão de se comunicarem através do diálogo. Mas aquela coisa que a gente vê dos tacapes, das lanças, das flechas, de uma certa maneira, continua até hoje, mas só que de uma maneira mais tecnológica. Então, quando ele diz que aqueles que estão aqui, essas raças que nós chamamos de selvagens, são espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham em curso de educação, ele não está se referindo à infância física, ele está se referindo a uma infância espiritual. E que, de uma certa forma, eu acho que a maioria de nós ainda nos encontramos. Eu acho que nem na infância, encontramos aí na fase de bebezinho, que ainda não sabe nem engatinhar. Ok. Na sequência, ainda vem Santo Agostinho nos esclarecendo, dizendo que depois deles, ou seja, após, vêm as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. Então já é um degrau acima, não são nem selvagem nem civilizada, são semi-civilizados. Então, todos eles em fase, tal como nós poderíamos acrescentar também, em vias de progresso, mas o progresso deles é desse estágio de povos semi-civilizados. Aqui ele chama de raças, que na verdade é uma nomenclatura que se usava na época, uma linguagem coloquial, e hoje nós entendemos povos de raças. E na sequência, alguma coisa colocar? Não. Então, na sequência, ele diz assim: são elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco, em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então, aqui, Santo Agostinho está falando da gente, né, Lívia? Já que nós estamos nessa fase dos chamados povos mais esclarecidos. Porquanto, na antiguidade, e não é nenhum desapreço, era o degrau evolutivo daquela época, ainda é muito, em determinados rincões do nosso planeta Terra, que eles cultuem deuses diferenciados. Não são sequer ainda monoteístas, né? Então, nós já estamos, assim, entre os chamados povos mais esclarecidos. Se nós considerarmos, já comentamos isso algumas vezes aqui, mas sempre é bom relembrar, de acordo com estudos realizados até por um delegado brasileiro, nós vivemos, ou melhor, o espírito reencarna, em média, a cada 250 anos. Então, lógico que tem uns que reencarnam, o Kardec pergunta, os benfeitores dizem, de acordo com o grau de evolução, quanto mais simples, ainda nessa fase da infância, o espírito, às vezes, reencarna quase que de imediato. E pode, mas nessa média, pode levar até 250 anos. Então, mesmo que a gente pense numa média dessa, de 250 anos, um espírito que, nessa fase da infância, ele, a cada 1000 anos, pelo menos 4 vezes, ele já retornou. Mas, se ele voltar a cada 100 anos, ele pode, em 1000 anos, já ter 10 reencarnações. Então, 10 reencarnações, a cada uma ele vai evoluindo, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se educando. E é mais ou menos isso que Santo Agostinho vai nos esclarecendo. Porque nós estamos aqui, o propósito de Deus é que todos nós vamos chegar a um momento que nós vamos atingir o nosso grau máximo de evolução moral, intelectual, espiritual. O objetivo de Deus é esse. Não é assim que nós fiquemos parados no tempo. Não, podemos levar milhares e milhares de anos,
mas o objetivo é esse, a cada reencarnação que a gente conquiste um pouquinho mais. Perfeito, Leila. Eu tenho certeza que as pessoas, muitas das quais que nos assistem, já começaram a fazer contas, né? Agora, que elas falam assim, mas daqui a 250 anos eu voltarei? Não. Conta desde que você renasceu. Eu, por exemplo, com 75 de janeiro, já estou na desvantagem em relação a muitos aqui, porque o meu time agora diminuiu um pouquinho. Entretanto, aqui vale um esclarecimento, porque a gente às vezes fica assim, eu vou ficar 250 anos lá, esperando que aqui melhore para voltar. Só que lá a gente trabalha também pela melhoria daqui. Isso é muito interessante. Essa reflexão que nós espíritas temos, porque já estamos esclarecidos, estamos dotados das ferramentas que nos levam à convicção desta realidade que permeia os dois planos da existência. E também uma outra coisa que a gente fala assim, porque a Leila colocou uma coisa que é muito importante falar, sobre o aperfeiçoamento que Deus quer que cheguemos nesse nível máximo de aperfeiçoamento. E o próprio Cristo já nos teria colocado lá atrás aquela recomendação, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mas essa perfeição a que o Mestre se referia era a perfeição da qual nós somos ainda factíveis, somos perfectíveis até esse nível, porquanto adiante ainda teremos a desdobrar novos horizontes, né? Teremos que ainda caminharmos além do que ora nós entendemos como perfeição. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas no meu entendimento, a que se aplica a fala do Mestre Jesus. É importante que a gente tenha bem essa compreensão, porque Jesus ele falava uma linguagem simbólica, ele falava uma linguagem, muitas das vezes, poética, uma linguagem, às vezes, até otimista para incentivar, porque quando ele diz, sede perfeitos como vosso Pai, é um estímulo, porque nós nunca seremos igual a Deus. Nós seremos, sim, em algum momento, seremos espíritos puros, mas Deus é a perfeição máxima, absoluta. Mas é o estímulo que Jesus passa para que a gente pense assim, poxa, eu não devo me acomodar. Sim, muito obrigado, Leila, muito bacana seus esclarecimentos. E também adianta-nos, como mais adiante veremos, não somente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas sobretudo em muitas e muitas obras de cunho espírita, já de revelações dos nossos benfeitores espirituais. Santo Agostinho, então, ele continua dizendo assim, os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Olha que interessante. São exóticos. Então, ele pede assim, uma vênia para dizer assim, olha, vamos nos exprimir desta forma, porque, por hora, é a que nossa linguagem nos permite alcançar. Exóticos, por quê? Porque não são da Terra. E continua dizendo, já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Ele aqui fala particularmente daquela humanidade, ou fração daquela humanidade que habitava planetas adiantados em relação a nós. Então, eles vêm com o seu esclarecimento, melhor, com o seu conhecimento, com o seu intelecto, com a sua cultura, fazer com que nós que aqui estamos, e vendo neles esse exotismo, ou seja, olha, está muito adiantado para a nossa época, são os exóticos. Né? Então, e eles estão aqui de uma forma muito independente, porque constituem-se ainda povos mais evoluídos do que os que habitam a Terra. Então, reparando ou procurando
diminuir os danos que fizeram das civilizações dos planetas e das outras casas planetárias de onde eles tenham emigrado. E aqui, já fechando nossa reflexão da noite, ele continua dizendo: tiveram de ser degradados, vírgula, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Aqui eu fiquei refletindo quando ele fala sobre esse germe dos conhecimentos, porque nem tudo se lhes é revelado, porque uma parte do passado deles é apagado, mas eles têm a essência, o germe desses conhecimentos, e aqui eles nos transmitem, permitindo que as civilizações avancem cada vez mais e sempre em todas as áreas do conhecimento, mas, sobretudo, da filosofia, das ciências, das artes, da música, e nós também nos enriquecemos junto com eles, né, Bíblia? Exatamente. A semana que vem nós vamos concluir o item 14 do capítulo 3. Mas para que a gente fortaleça aqui a nossa compreensão, Santo Agostinho ele diz: esses espíritos que foram degradados, que tiveram que sair dos seus planetas de origem e vieram reencarnar aqui na Terra, eles trazem, quando eles vêm, porque estavam lá, desencarnam, eles estavam encarnados, desencarnaram no mundo espiritual, ao invés deles reencarnarem de novo lá, eles vêm reencarnar aqui. Só que tudo que a gente adquire de conhecimento fica lá no nosso arquivo. Nós temos um arquivo que fica lá trancadinho, não se perde. E é isso que Santo Agostinho coloca, que vem reencarnar nesse planeta mais primitivo. Mas aqueles conhecimentos, aquela inteligência que eles já adquiriram, vai ficar lá naquele arquivozinho, de vez em quando uma portinha ali se abre, uma fichazinha. Eu sou do tempo que a gente arquivava tudo em fichas nos arquivos, aí a gente levanta uma fichazinha daquela, aí vem aquela inspiração, mas por quê? Apesar deles terem reencarnado no planeta primitivo, mas aquele germe continua lá, não se perde. É isso que Santo Agostinho nos esclarece. E a semana que vem a gente encerra esse item 14. Aproveito para lembrar mais uma vez, tanto os que estão aqui conosco, quanto aqueles que vão nos assistir depois, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ela vai ser magnetizada agora. Nós vamos receber o passe magnético espiritual, os benfeitores vão nos aplicar, mas nós vamos cumprimentar o nosso vovô Arnaldo, a vovó Eudócia, é tão bom ser chamado de vovô e vovó, né? A Eliane Galindo, a Maria Dolores, deixa eu ver quem mais aqui, Aline Bragança, do Rio de Janeiro, é isso? Eu acho que é. Aline Bragança. Então, amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse encontro espiritual que já estamos chegando ao fim dele. Antes de fazermos a nossa vibração, a nossa prece, lembramos que toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos a nossa palestra semanal pelo Facebook, pelo Instagram. Na terça-feira, nós temos o nosso estudo do Evangelho, 20 horas também, e na terça-feira nós temos uma reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. O estudo do Evangelho é ao vivo, mas a reunião de vibração é à distância. Ao final, nós vamos passar o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita para quem desejar alguma orientação, algum atendimento fraterno, ou encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, que é a reunião de vibração e radiação, toda terça-feira,
de 8h30 às 9h30 da noite. Para quem está sempre conosco, meu Deus, falando isso de novo, só que outros, às vezes, vão nos assistir, então a gente precisa repetir os recados. A Eliane Galindo está direto de Caruaru, Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Eliane. Então, amigos, já dei esses recadinhos. Ao final, vou dar um novo número do nosso WhatsApp, mas também eu quero lembrar que nós temos o nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Nós temos mais de 1000 vídeos postados, até vou ver quantos já tem agora. Então, todos separados em playlists, palestras, estudos, cursos. Então, temos vários vídeos separadinhos lá na playlist do Poesia dos Imortais, que nós comentamos durante muito tempo, o livro Parnaso de Além-Túmulo, que foi a primeira obra que veio através do jovenzinho Francisco Cândido Xavier, uma obra-prima da literatura, mais de 50 poetas parnasianos. Então, entrem lá no nosso canal, se inscrevam, compartilhem. Vamos semear a luz. Jesus conta conosco. Então, amigos, convido todos vocês nesse momento, aqueles que agora sentem uma necessidade maior de receber. Mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas para aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos fazer agora uma grande doação. Abrirmos, expandirmos os nossos corações com vibrações de amor, de muita paz, para que possamos, junto aos benfeitores amigos, auxiliar na obra do Pai, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, pacificando o nosso planeta Terra, que ainda necessita tanto de paz, tanto desenvolver esse sentimento de fraternidade, de respeito, de amor. Então, amigos, vamos abrir os nossos corações e vamos pedir a Jesus, Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade para nos livrar do mal. Nesse momento, nos unimos a cada governador espiritual de cada país, de cada nação. E nós vamos visualizando o nosso planeta Terra se iluminando. As sombras se dissipam. O mal se dissipa, porque o amor cobre a multidão de pecados. As nossas vibrações de amor contribuem para a transformação do nosso orbe. E nós vamos vibrando com muita fé, com muita esperança, com muita confiança, transformando o nosso planeta. Vamos percorrendo todos os recantos do nosso globo, adentrando nos lares, pacificando as famílias, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, aonde houver um irmão padecendo de dores do corpo, de dores da alma, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa fé, a nossa esperança transforma, pacifica, harmoniza. Com muita fé, Jesus confia, conta conosco. Vamos vibrando e vamos confiando e entregando aos emissários divinos.
E enquanto os benfeitores santos, nós agora abrimos os nossos corações. Visualizamos cada ente querido, os nossos ambientes de trabalho, de estudos. Visualizamos aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando e vão beneficiando a cada um que nesse momento nos vem ao pensamento. Dirijamos agora os nossos pedidos com muita fé aos emissários divinos. Enquanto os benfeitores acolhem aos nossos pedidos, nós vamos agora receber o passe magnético espiritual. E convidamos a todos, enquanto recebemos essa energia de cura, vamos louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Confiemos no amor do Cristo, que está sendo depositado sobre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Tu és amor, és bondade, és perfeição. E nós vamos encerrando, pedindo a Jesus, pela semana que se inicia. Conduza-nos, Senhor, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos estar novamente no próximo domingo, participando desse encontro espiritual. Com gratidão a cada benfeitor, aos nossos anjos guardiães, com gratidão a Jesus e a Deus, nosso Pai. Nós encerramos mais esse Evangelho no Lar e convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos
vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Que bom, amigos. Depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer, mandando um abraço também para a nossa querida Nilva de Ziaduque, Mariana Fosati, Vicente Jimenez, Vicente, nosso amigo Vicente. Então, amigos e amigas queridas, até amanhã com as bênçãos de Deus. E vamos para aqueles que ainda não conhecem o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, é o DDD 19, o celular 99456-4473. 19 99456-4473. A Sueli dizendo que Sueli, você está indo, nem me chamou. Que maravilha, Deus abençoe, que seja uma viagem maravilhosa, que bom. Sueli dizendo que no próximo domingo estará em Boston, se reunindo com a família. Que bom, encha aí o Daniel de muitos beijos, a mãe, o pai, a avó, todo mundo aí, todo mundo receba o nosso carinho, o nosso abraço fraterno, nos despedindo de todos vocês. E ela disse o que mais? Ela falou também que está chovendo muito em Campinas. Mas que bom. Aí ela está dizendo, dá tempo ainda, pode me acompanhar. É verdade, né, Sueli? Então, vou preparar minha malinha para a gente ir junto, aí encher o Daniel de beijo também. Aí eu vou querer ir juntos também, né? É verdade. Onde vai a corda, vai a caçamba, diz a sabedoria popular. Então, amigos, beijo, até amanhã, e o Roberto se despede. Ok, queridos amigos e amigas, foi muito gostoso estar com vocês, aliás, como sempre. E nós rogamos ao nosso Mestre Jesus que nesses tempos tão difíceis nós possamos dar uma demonstração daquilo que nós já entendemos e compreendemos, da paz que Ele nos legou. Então, a quaisquer que venhamos encontrar, e nas mais diferentes situações, que nos apresentemos como um daqueles discípulos do Cristo. E que esta semana, que amanhã se inicia, seja muito pródiga, muito generosa nesse sentido aí. E que no próximo domingo, para que possamos nos reencontrar mais uma vez. Até lá. Beijo para todos. Beijo, Eudócia. Um abraço também aqui para Janete de Souza.